Galera, o fenômeno Barbenheimer é real, tá acontecendo, presta atenção. Os dois filmes tinham vários desafios para superar. Eles estrearam no mesmo dia, eles já estão sendo boicotados em alguns lugares do mundo. E mesmo assim os dois bateram recordes insanos de bilheteria. Por que isso está acontecendo? Quais os números desse recorde? Vem comigo que eu já vasculhei tudo para você, vou explicar tudo. Vamos lá. O papo hoje é para quem busca independência financeira e sucesso profissional. A Cyberclass oferece mais 50 treinamentos em marketing digital, habilidades lucrativas, empreendedorismo, muito mais coisa lá dentro. Você vai aprender diretamente com profissionais que não são só referências nas próprias áreas, mas pessoas que enfrentaram os mesmos desafios que você. Também trabalhavam em empregos que eles não gostavam, não sabiam por onde começar e hoje vivem exclusivamente da internet, ganhando dinheiro aqui na internet. Se você também tem interesse em trabalhar da sua casa sem precisar aparecer e aí alcançar a liberdade financeira, acesse o primeiro link aqui na descrição e começa hoje mesmo por só R$29 por mês. Link aqui embaixo. Enéas Trunks, Peter aqui. Quem disse que cinema morreu foi pego de surpresa com esse fenômeno aí, né? Barbenheimer. Ouviu esse nome? Barbenheimer é um fenômeno. Porque assim, um filme arrastar milhares de pessoas no dia da estreia é uma coisa fantástica, todo mundo gosta. Mas dois filmes no mesmo dia fazerem isso é inédito, por isso que é um fenômeno. Eu, pelo menos, não me lembro de dois grandes filmes estrearem no mesmo dia e fazerem todo esse alvoroço juntos, os dois. Você lembra de algum caso assim? E o resultado disso foram vários recordes batidos pelos dois filmes e uma bolada gigantesca de dinheiro só nos primeiros dias. A expectativa dos especialistas era que Barbie e Oppenheimer juntos faturassem $200 milhões na estreia, mas o resultado saiu melhor que o esperado. Se segura, galera, os dois renderam $500 milhões juntos só no primeiro fim de semana, é mais do que o dobro. Então vem comigo que esse vídeo aqui tá completo para você entender a fundo o sucesso de Oppenheimer e Barbie. O que está acontecendo de bom, de ruim e por que, mesmo assim, é um sucesso. Se você gosta de conteúdo nerdístico, dá moral pro canal e se inscreve aqui. 8 anos, junto, sempre, todos os dias, trabalhando, gostando desse trabalho, para trazer notícias para vocês de tudo quanto é informação do universo nerdístico. A gente gosta demais de fazer isso. Obrigado de coração pela tua inscrição. Vamos lá. Barbie. Vamos lá, o lance é o seguinte, para vocês entenderem, ok? Se tivesse uma corrida entre o Batmóvel e o Barbie móvel, hoje o Barbie móvel estaria na frente. Você consegue imaginar uma situação dessa? Pois é. De acordo com os números de bilheteria, é exatamente isso que está acontecendo agora. Barbie já chegou como a maior estreia da Warner nos primeiros mercados de cinema do mundo. Saiu no site The Hollywood Reporter que o filme da Barbie arrecadou nos 4 primeiros dias a quantia de $155 milhões só nos Estados Unidos. Isso é comparável à estreia de filmes de super-heróis que são gigantescas, ok? Aqueles blockbusters de, orçamento bilionário. Você quer olhar só no Brasil? Vamos lá. Se você foi na estreia aí na tua cidade, você deve ter visto o cinema socado de gente. Todo mundo de rosa, concorda? Barbie arrecadou R$22,7 milhões só no dia 20. Isso significa mais de 1.200.000 pessoas no cinema só na estreia. Sabe o que significa? Que no Brasil, a cada 200 pessoas, uma foi no cinema ver a estreia de Barbie. Galera, isso é um número absurdo. Ainda mais sabendo que no Brasil ir no cinema não é um hábito comum do brasileiro. É muito menos barato. É caro ir no cinema pro brasileiro médio. Mas esses números são só do dia da estreia. Considerando o primeiro fim de semana, aí a grana aumentou muito mais. Nos 4 primeiros dias, Barbie faturou R$84 milhões. Aí começam as comparações e a gente pode ver recordes sendo batidos aí, ok? Quando você começa a comparar. Bom, Barbie chegou na voadora. É considerada agora a segunda maior bilheteria de estreia do Brasil. Só perdeu para Vingadores Ultimato de 2019. Se a gente pegar só o ano de 2023, aí não tem pra ninguém. Barbie é o filme que mais rendeu dinheiro na estreia nesse ano, 2023. A maior estreia do ano até agora era o filme do Super Mario Bros, que tinha feito $146 milhões na abertura. Mas a Barbie, como eu falei, chegou na voadora. Assumiu o trono com $337 milhões no mundo inteiro. Você tem noção que Barbie fez uma estreia muito maior que John Wick 4, The Flash, lógico, né? Creed 3, Indiana Jones, enfim. Você tem ideia? Olha esses nomes que eu trouxe pra vocês, só franquias consagradas. E outro recorde confirmado é que Barbie é o filme dirigido por uma mulher com a maior arrecadação de estreia da história. E se for considerar só filme de comédia, aí a coisa fica maior ainda. O filme de comédia que mais tinha rendido grana na história era Se Beber Não Case, parte 2, de 2011. Ou seja, esse filme estava invicto, né, há 12 anos. Ninguém batia o recorde desse filme. E pelo que a gente entendia de cinema, caramba, né, depois da pandemia, as bilheterias esfriaram pra caramba. Então, ninguém ia bater esse recorde. Só que agora aconteceu. Barbie pegou o primeiro lugar no pódio das comédias.
fez mais que o dobro da bilheteria desse filme, do Se Beber Não Case 2. Ou seja, não passou pouco, dobrou. E aí, com todos esses números só no primeiro dia, a projeção é que Barbie renda ainda mais grana durante as próximas semanas. Ela já desbancou, por exemplo, Missão Impossível, que está há 2 semanas em cartaz e fez até agora 252 milhões de dólares no mundo inteiro. Quer dizer que Barbie tá suave no mundo inteiro? Não. A China é o maior mercado de cinema do mundo e lá a Barbie foi totalmente rejeitada. Lá, a estreia da Barbie faturou pouco mais de 8 milhões de dólares. É um valor muito abaixo de outros filmes desse ano. Só pra você ter uma comparação, ok? The Flash estreou faturando quase 14 milhões de dólares e Velozes e Furiosos 10 arrecadou quase 51 milhões de dólares na China. Chinês gosta de velocidade, rapaz. Mas pensa comigo, se Barbie tá rendendo dinheiro pra caramba no mundo, mesmo sendo rejeitado lá na China, imagina se o filme tivesse bombado lá. Você consegue imaginar esse cenário? De qualquer forma, galera, de um jeito surpreendente, Barbie tá saindo extremamente bem sem a China. Isso é também inédito. E esses números, né, quer dizer, essa grana toda, só tende a crescer nos próximos dias. Oppenheimer. O filme do diretor Christopher Nolan largou em segundo lugar na estreia do dia 20 de julho. Mas nem por isso ele é um fracasso. Muito pelo contrário, o fracasso tá longe, ok? Oppenheimer teve uma estreia incrível também. Aliás, foi uma estreia muito acima das expectativas, como aconteceu com Barbie. O que eu falei pra vocês, é o fenômeno Barbenheimer. Vocês vão perceber que tem muitas coisas acontecendo parecidas. De todos os filmes do Nolan, Oppenheimer só perdeu para a estreia de Cavaleiro das Trevas e Cavaleiro das Trevas ressurge. O que eu quero dizer é, Oppenheimer largou melhor do que filmes como Interestelar, Origem, Tenet, e por aí vai. Isso significa que Oppenheimer é a maior estreia de um filme que não seja de super-herói dirigido por ele, pelo Nolan. Mas em 33 países pelo mundo, Oppenheimer foi definitivamente a maior estreia do Nolan em toda a carreira dele como diretor. Em 22 países, Oppenheimer foi até mais lucrativo que as estreias de Batman, por exemplo. Em 22 países. Em questão de números, Oppenheimer faturou 174 milhões de dólares no primeiro fim de semana pelo mundo inteiro. Só no Brasil foram quase 13 milhões de reais nos primeiros dias. E o que significa isso, Peter? Que em 4 dias, mais de 527 mil pessoas pagaram para ver esse filme. Tenta visualizar esse tanto de gente junto. Tenta pensar em 527 mil pessoas para ver um filme. É muita coisa. É menos que Barbie? É menos que Barbie. Mas de jeito nenhum é um fracasso, entende? E Oppenheimer também bateu recorde dentro do gênero dele. Por exemplo, ele já virou a maior estreia global de um filme biográfico. Oppenheimer destronou Bohemian Rhapsody, que é um filme que contava, né, a vida do Freddie Mercury. Até então essa era a maior estreia de um filme sobre uma pessoa real. Agora a medalha de ouro é do Oppenheimer. Mas, né, da mesma forma que Barbie, nem tudo é um mar de rosa para Oppenheimer, ok? As cenas de nudez que tem no filme foram odiadas nos países do Oriente Médio. Aí o filme foi editado nos cinemas por lá. A atriz, a Florence Pugh, recebeu um vestido de CGI, né, um CGI preto lá naquela cena que ela conversa sem roupa com o Oppenheimer. Além disso, sabe aquela cena de safadeza pura que a personagem da Florence pede pro Oppenheimer ler um trecho de um livro enquanto eles fazem coisinhas lá? Sabe essa cena? Pois é. Essa cena foi recebida com total ódio na Índia. Por quê, Peter? Porque o personagem do Cillian Murphy lê um trecho do Bhagavad Gita, que é um livro sagrado para os hindus. Então, para eles, foi um total desrespeito religioso. Lembrando que a Índia também é um dos principais mercados de cinema do mundo. Né? É a China, a Índia, muita gente por lá. Mas mesmo com essa rejeição na Índia, né, assim como aconteceu com a Barbie na China, o resto do mundo tá bancando muito bem esses filmes. E tudo isso só tende a melhorar com o decorrer das próximas semanas, como eu falei, que vai acontecer com Barbie. Vai acontecer com os dois. Barbenheimer. Agora pensa comigo, por que esses dois filmes saíram juntos e fizeram tanto sucesso? O que aconteceu? Eu posso ter explicação pra você. E são vários fatores, ok? Primeiro, o elenco. Os dois filmes são recheados de atores do primeiro escalão de Hollywood. Isso é quase que uma certeza de arrastar os fãs pro cinema. Curiosidade e tal pra ver os caras interpretando esses papéis, ok? Segundo, a história. Tanto o Barbie quanto o Oppenheimer chamaram a atenção do público. Muita gente ficou na curiosidade de ver o live action da Barbie, que nunca tinha acontecido. A gente vai ver lá o primeiro live action da boneca. Por outro lado, muita gente ficou curiosa para saber mais sobre a bomba atômica também. E digo mais, galera, muita gente mesmo topou a aventura de ver dois filmes no mesmo dia. Eu fiz isso, 2 filmes no mesmo dia. Como é que foi com você? Mesmo que cada um tivesse um filme preferido, muita gente se animou de ver 2 filmes, um seguido do outro. Tava lá no cinema, pô, sai de uma sala, vai pra outra. É uma experiência diferente, concorda? Quantas vezes a gente fez isso na vida? Além do mais, mas não tão menos importante, o fenômeno Barbenheimer foi estrondoso por conta de 2 detalhes fundamentais. O marketing massivo e as redes sociais. Presta atenção nesse fenômeno, ok? Só a Barbie gastou 100 milhões de dólares em marketing. O Oppenheimer, né, apesar de não ter um orçamento tão gigante para o marketing, ele se aproveitou da onda justamente por vir no mesmo dia.
Pegou o hype, galera. É aquela coisa, já que você vai estar lá, assiste a gente também, concorda? Pô, tu vai lá, tá vendo Barbie? Pô, bora na outra sala ver a gente. Era um risco, mas funcionou. E além do mais, outra coisa que contribuiu muito para essas duas bilheterias astronômicas no mesmo dia foi a adesão das redes sociais. Isso foi incrível, surreal. Os dois filmes ganharam muito marketing gratuito, com montagens, com memes. Pô, começou a brincadeira de Barbenheimer, mas a brincadeira acabou virando, né, um evento que as pessoas queriam participar, queriam estar lá, queriam postar, queriam viver a experiência. Então, essa onda, esse hype de memes da galera comparando os filmes, né, fazendo montagem com os dois, pô, isso viralizou demais no mundo. Porque são filmes, pô, até você parar pra pensar, muito antagônicos, né? Uma boneca rosa, outra uma bomba atômica, não tem nada a ver. E além disso, várias marcas pelo mundo inteiro entraram na brincadeira dos memes de Barbenheimer. E isso, querendo ou não, galera, também ajudou a reforçar a ideia da galera de ver os dois filmes. Aliás, também não, pra mim isso foi um dos principais fatores. As redes sociais são muito fortes. E eu quero dizer que as redes sociais são fortes no orgânico, porque você pagar para as redes sociais, você tem alcance até aqui. Quando você deixa no orgânico, as pessoas falando por conta própria, o céu é o limite, vai embora, entende? O dinheiro fica lá para baixo, tem limite o dinheiro. Pô, a galera vai falando sem parar, vai sendo tudo quanto é lugar, todo mundo fala, eu falo, você fala, todo mundo vai falar. Você vai falar alguma coisa sobre o filme, não importa se é para falar bem ou mal. E falar bem ou mal desperta curiosidade, entende? E é por isso que mesmo numa época que o cinema ainda não se recuperou do pós-pandemia, que eu costumo dizer, que a pandemia foi o antes e depois do cinema, o cinema não está completamente recuperado depois da pandemia. Mesmo nessa época as pessoas não estão mais acostumadas a ir no cinema direto, sabe, numa época que tá todo mundo confortável com o streaming em casa, o fenômeno Barbenheimer chegou com os dois pés na porta. E juntos eles fizeram, no dia 20, a quarta maior arrecadação de bilheteria de todos os tempos. Barbenheimer, galera, eu diria que é um milagre pro cinema. Eles dois juntos só perderam para as estreias de Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita e Star Wars O Despertar da Força. É de cair o queixo isso, concorda? Comenta você, assistiu os dois filmes? Qual que você preferiu? Assistiu um só? Gostou? Que nota você deu pro filme que você assistiu? Obrigado por esse vídeo, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!